Eram exatamente 8 da manhã de uma terça-feira. Estávamos na cozinha da nossa casa, em Greensboro, Carolina do Norte, quando minha esposa, Melanie, me lançou um ultimato como se estivesse apenas lendo a previsão do tempo. Não foi uma conversa. Não foi uma discussão. Foi uma declaração. Meu ex-namorado vai à minha festa de aniversário no sábado. Fique tranquilo com isso. Ou nosso casamento acaba. Eu ainda estava meio dormindo, segurando minha caneca de café, vestindo a mesma camisa de trabalho, suja de terra, que eu usava havia 3 dias seguidos, porque o alternador da minha caminhonete de jardinagem queimou na I-40, perto de Burlington, e eu não tinha dormido mais de 4 horas no total. E a Melanie? Ela estava ali, usando um hobby de seda caríssimo, de braços cruzados, me observando como se estivesse esperando que eu perdesse o controle. Coloquei a caneca sobre a bancada, olhei bem nos olhos dela e respondi: "Pode deixar, vou ficar muito tranquilo." Ela sorriu. Sorriu de verdade, como se tivesse acabado de vencer alguma coisa. Mas ela não fazia ideia da permissão que acabara de me dar. Meu nome é Travis Calloway. Tenho 41 anos. E o que eu fiz na festa de aniversário da minha esposa naquele sábado foi a coisa mais calculada, silenciosa e devastadora que já fiz em toda a minha vida. Isso não começou numa terça-feira de manhã com um café já frio. O pavio foi aceso 3 anos antes. Olha, eu nunca fui um cara dramático. Sou do tipo que acorda antes do nascer do sol, rala até machucar as mãos e só abre a boca quando realmente tem algo importante para dizer. 11 anos atrás, construí a minha empresa, Calloway Green, começando apenas com a caçamba de uma velha caminhonete. Antes disso, eu cortava grama em um campo de golfe em High Point. Aprendi cedo que terra nas botas e suor no rosto eram as únicas coisas que separavam quem eu era da vida que eu queria conquistar. Conheci a Melanie há 9 anos durante um jantar beneficente no condado de Guilford. Ela era inteligente, linda. O tipo de mulher que entrava em qualquer lugar e fazia todo mundo repensar a própria noite. Namoramos por 2 anos e nos casamos perto do lago McIntosh. Nos primeiros 4 anos a vida foi boa. Nada fora do comum. Algumas discussões aqui e ali, como qualquer casal, mas nada que pudesse destruir um casamento. Então veio a promoção dela. Diretora de marketing. Um novo cargo. Um salário muito maior. Uma confiança completamente diferente. E junto com essa nova confiança, surgiu um fantasma do passado. Donovan Marsh. Donovan tinha 42 anos. Trabalhava com imóveis comerciais em Charlotte, o que basicamente significava que ele passava mais tempo falando sobre grandes negócios do que realmente fechando algum. Dirigia um Range Rover preto, usava um perfume que custava mais do que eu ganhava em um sábado inteiro de trabalho. Tinha aquele maxilar bem marcado e um sorriso impecável que fazia muitas mulheres chamarem de encantador, e caras como eu revirarem os olhos. Melanie tinha namorado Donovan durante 4 anos antes de me conhecer. O relacionamento terminou porque Donovan nunca foi o tipo de homem que queria construir uma família ou assumir um compromisso de verdade. Sabe por que tanta gente olha para um ex com saudade? A psicologia humana é simples. Quando a vida atual começa a parecer apenas rotina, o cérebro prega uma peça. O passado começa a parecer mais bonito do que realmente foi. Você passa a acreditar que, em algum ponto daquela estrada antiga, existe uma versão melhor da sua vida esperando para ser retomada. Era exatamente nesse lugar que a mente da Melanie estava. 5 meses antes da festa, Melanie foi a um retiro corporativo em Charlotte e voltou diferente, mais leve, falando mais rápido, soltando comentários casuais sobre ter reencontrado velhos amigos. Ela nunca disse o nome dele, nem precisava. Eu nunca fui o tipo de marido que vasculha o celular da esposa ou contrata um detetive particular. Mas eu presto atenção aos padrões. O celular, que antes ficava largado pela casa, de repente passou a ficar sempre virado para baixo sobre a bancada. Ela saía para a varanda sempre que certas ligações chegavam. E quando eu perguntava quem era, respondia rapidamente: "É só a Britney, do escritório", sem nunca olhar nos meus olhos. Quando uma pessoa começa a se afastar, a primeira coisa que desaparece é o contato visual. Eu não gritei. Não fiz ameaças. Fiz o que sempre faço quando um contrato importante da empresa começa a dar errado. Fiquei em silêncio.
Observei cada detalhe e comecei a planejar, pensando no resultado final. Em novembro, levei Melanie para jantar em um restaurante na Elm Street. Olhei para ela do outro lado da mesa e perguntei sem rodeios: Melanie, sinto que você está se afastando de mim. Para onde nós estamos indo? Ela tomou um gole demorado da segunda taça de vinho. Ficou olhando para a toalha da mesa. E então disse uma frase que ficou gravada para sempre na minha memória. Travis, eu amo você, mas às vezes sinto que me casei com a opção mais segura. A opção mais segura. Fiquei em silêncio, olhando para as minhas mãos. Mãos marcadas por 12 anos de trabalho duro para construir a vida que nós tínhamos. Lembrei dos 5 dias em que fiquei ao lado dela, sem sair do hospital, enquanto a mãe dela passava por uma cirurgia. Pensei no que significa descobrir que você nunca foi o grande amor de alguém, apenas um plano B disfarçado de marido. Eu apenas balancei a cabeça. Olhei para ela e respondi. É uma informação importante. Ela tentou voltar atrás. Tentou dizer que não era bem isso. Mas nós dois sabíamos. Depois daquelas palavras, não havia mais como fingir que nada tinha acontecido. De novembro até abril, eu não perdi tempo discutindo. Em silêncio, comecei a reconstruir a minha vida. Liguei para o meu irmão, Owen, que administra uma empresa de planejamento financeiro em Durham. Ele me ouviu até o fim, sem me interromper uma única vez. Quando terminei, disse apenas: Coloque toda a sua documentação em ordem, Travis. Não porque você já tenha tomado uma decisão definitiva, mas porque um homem que conhece os próprios números sempre tem vantagem. Também marquei uma reunião com Sandra Pierce, uma respeitada advogada especializada em direito de família, na North Elm Street. Não entrei com nenhum processo. Eu só queria saber exatamente quais eram os meus direitos. Reorganizei as contas da minha empresa, Calloway Green. Tudo ficou separado. Tudo ficou claro. Sem mentiras. Sem esconder nada. Eu apenas eliminei a confusão que surge quando você passa anos confiando cegamente em alguém. Também fiz pequenas mudanças na minha rotina. Comecei a correr todas as manhãs às 6:30 pelo Leighton Park. Voltei a encontrar meus velhos amigos da época em que trabalhava no campo de golfe. Os mesmos caras que a Melanie sempre dizia serem rudes demais. Também voltei a ler. Quando você passa anos tentando se moldar para caber na vida de outra pessoa, acaba esquecendo quem era antes de começar a diminuir a si mesmo. Eu não estava planejando uma vingança cinematográfica. Eu estava apenas voltando a ser Travis Calloway. E então, chegou o sábado da festa. A festa foi em um bar de vinhos na Spring Garden Street, chamado The Vine Room. Havia cerca de 40 pessoas. Colegas de trabalho, as amigas da Melanie, a irmã dela, Kayla. Eu me comportei como o marido perfeito. Paguei o sinal do local. Encomendei o bolo favorito dela na Maxie B's Bakery. Organizei toda a decoração com flores. Naquela manhã, preparei o café da manhã para ela. Interpretei o meu papel com perfeição. Às 5 da tarde, Donovan Marsh entrou. Do outro lado do salão, vi o rosto da Melanie se iluminar. Não era o sorriso de quem reencontra um velho amigo. Era o sorriso de quem finalmente vê chegar a pessoa por quem estava esperando. Donovan parecia ter saído diretamente de um filme. Alto, blazer sob medida, sorriso impecável. Abraçou Melanie por tempo demais. Depois sussurrou alguma coisa no ouvido dela. Ela riu e tocou o braço dele. Durante os 40 minutos seguintes, fiquei perto do bar assistindo, em silêncio, a um desastre acontecendo em câmera lenta. Donovan caminhava pelo ambiente como se fosse o dono do lugar. Enchia a taça dela sempre que precisava. Colocava a mão delicadamente na parte de baixo das costas dela, enquanto ela mostrava alguma coisa no celular. Ninguém parecia notar que eu existia. Eu era apenas um figurante no filme dos dois. Mesmo assim, continuei completamente calmo. Bebi meu drink. Conversei com o marido da irmã da Melanie. Sorri quando esperavam que eu sorrisse. Então, às 5:40 da tarde, Donovan saiu para atender uma ligação na calçada da Spring Garden Street. Coloquei meu copo sobre o balcão. Ajustei meu paletó e fui atrás dele. Ele estava parado no estacionamento de cascalho, com o telefone no ouvido. Quando me viu, levantou um dedo com arrogância, como quem dizia: "Um segundo." Eu esperei. Assim que terminou a ligação, ele se virou. Abriu aquele sorriso de quem acredita que sempre vence. Estendeu a mão para mim. "Você deve ser o Travis." Apertei a mão dele. Firme, sem hesitar. Olhei diretamente nos olhos dele. Inclinei um pouco a cabeça para a frente. E falei em voz baixa: "Donovan."
Prazer em conhecer você. Vou dizer isso apenas uma vez. E cada palavra é sincera. Ela é toda sua, amigo. Eu estou indo embora. Cuide bem dela. O sorriso desapareceu na mesma hora. O maxilar dele travou. Toda a cor do rosto sumiu. Sem dizer mais nada. Voltei para dentro. Peguei meu paletó que estava sobre o banco. Pedi para a irmã da Melanie desejar um feliz aniversário a ela por mim. E saí pela porta da frente. Homens como Donovan vivem da emoção de serem o perigo. Eles esperam que o marido faça um escândalo, que dê um soco, ou que fique sentado em um canto morrendo de ciúmes. O que eles nunca esperam é que o marido olhe nos olhos deles, entregue com absoluta calma exatamente aquilo que eles achavam que queriam, e simplesmente vá embora. Naquele instante, Donovan deixou de ser a fantasia proibida e passou a ser o homem que teria de lidar com todas as consequências. Às 6:30 da noite eu já estava em casa. Servi 2 dedos de bourbon. Fui até o quintal. Sentei em silêncio, olhando para o jardim que eu mesmo havia plantado no outono anterior. Às 19h14, Melanie ligou. Deixei o telefone tocar. Ligou de novo às 19h20. Também não atendi. Às 19h42 chegou uma mensagem. Onde você está? O que aconteceu? Por favor, me liga. Eu não respondi. Às 9:30 da noite ela entrou pela porta dos fundos. A festa tinha desmoronado completamente depois que eu fui embora. Donovan saiu de fininho cerca de 15 minutos depois. E o clima no salão ficou pesado e estranho, completamente arruinado. Ela entrou na cozinha. A maquiagem estava borrada pelas lágrimas. Por que você foi embora? Perguntou com a voz trêmula. Levantei os olhos da mesa e respondi com calma. Eu disse que ficaria tranquilo. E foi exatamente isso que eu fiz. Ela balançou a cabeça. Travis! Não foi isso que eu quis dizer! Respirei fundo. Eu sei muito bem o que você quis dizer, Melanie. Mas agora quero ter certeza de que você entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou encerrando este casamento por causa de uma festa. Estou encerrando por causa daquela noite de novembro. Quando você disse que eu era apenas a opção mais segura e nunca voltou atrás, nós dois sabemos para onde isso estava caminhando. E eu prefiro ir embora com a minha dignidade intacta. Ela começou a chorar. Jurou que Donovan não era o homem que ela realmente queria. Implorou para que eu não pedisse o divórcio. Fiquei olhando para ela por alguns segundos. Depois respondi. Eu sei que você não quer que isso aconteça. Mas eu quero. 3 semanas depois, arrumei minhas coisas e fui embora de casa. E sabe qual é a parte mais irônica de toda essa história? Depois da festa, Donovan ligou para ela apenas 2 vezes, dizendo que queria saber como ela estava. Depois disso, simplesmente desapareceu. Nunca mais respondeu. Porque homens como Donovan só permanecem por perto enquanto tudo parece uma aventura. No instante em que a situação exige responsabilidade de verdade, eles fogem. Hoje em dia, estou morando temporariamente na casa do meu irmão, Owen, em Durham, enquanto terminamos a venda da casa. Minha empresa está prosperando. Voltei a correr todas as manhãs. E durmo como não dormia há anos. No quintal da antiga casa, em Greensboro, existe um jovem bordo japonês, Japanese Maple, que plantei e cuidei com as minhas próprias mãos. Eu não estarei lá para vê-lo crescer até ficar imenso, e isso dói um pouco. Algumas perdas simplesmente permanecem. Mas as coisas mais importantes, essas continuam com você. A dignidade continua com você. O respeito por si mesmo continua com você. E a certeza de quem você realmente é quando alguém tenta fazer você se sentir pequeno, essa vai para qualquer lugar onde você estiver. Naquela noite, apertei a mão de um homem do lado de fora de um bar de vinhos. Entreguei a ele o casamento que ele tanto parecia querer, e fui embora com a minha alma intacta. Se você está ouvindo esta história agora e sente que a pessoa que ama trata você apenas como a opção mais segura, enquanto olha para outra pessoa, escute o que eu vou dizer. Você não precisa provar o seu valor para ser escolhido. E se essa pessoa não consegue enxergar o quanto você vale, então diga com toda a calma do mundo. Ela é toda sua, amigo. A atitude mais poderosa que alguém pode ter não é fazer um escândalo. É dizer exatamente as palavras certas, uma única vez, em voz baixa, e simplesmente atravessar a porta sem olhar para trás. Meu nome é Travis Calloway. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal, deixe o seu like neste vídeo e conte aqui nos comentários. Você já precisou se afastar de alguém para preservar o seu próprio respeito? Eu leio todos os comentários. Nos vemos no próximo vídeo.